Em nome do professor Paulo e tudo que ele representa também para essa casa, ele que foi professor de Direito Penal aqui, professor de vários amigos, muitos deles hoje integrando os quadros da magistratura, enfim, do Ministério Público e também da própria universidade. Então, em nome do Paulo, eu cumprimento todas os presentes e espero que essa noite possa nos render uma boa discussão. Eu escolhi o tema, na verdade sem olhar o tema do professor Paulo, acabamos ainda tendo uma certa proximidade, porque o Paulo vai tratar do futuro do direito penal e eu talvez da morte do direito penal. Não sei se acho que ele está muito próximo aqui, apesar dos lados, né? Porque a ideia de construir uma dogmática penal que seja crítica ao poder punitivo em si, ou pelo menos crítica com a possibilidade de a dogmática não se tornar uma ficção jurídica, uma fachada simplesmente para a aplicação de qualquer sistema de poder, resulta, na verdade, a escolha do momento atual que a gente vive também. Estamos caminhando certamente na direção de um abismo. E talvez sem conseguir fazer com que a dogmática, pelo menos no Brasil, pudesse render alguma utilidade para o princípio de liberdade. Eu acho que com razão também, muito da pobreza dogmática nossa no Brasil se deve a uma herança autoritária confirmada a partir de 64 e que só vai terminar a partir dos anos 90, onde se começa com alguns professores a ser questionado, ou se começa a desenvolver realmente trabalhos um pouco mais sérios. Não que antes não existiam trabalhos nesse sentido, mas pós-64 se enfraqueceu muito a produção de um direito penal realmente democrático. E essa retomada que se tem com modernos professores e aqueles que durante o período da ditadura militar tiveram que se afastar e depois retornam ao país, vem talvez no melhor momento atual de desenvolvimento histórico, talvez, das ciências penais brasileiras seja o atual. Ocorre que o direito penal, na verdade, ele é talvez a parte mais sensível do sistema jurídico no que se refere à infiltração de concepções do Estado e da política do Estado. A quem buscava, por exemplo, que as leis penais fossem possíveis de elaboração com uma maioria mais qualificada, talvez, para evitar que populismos ou com circunstâncias momentâneas influenciassem realmente na aplicação do direito penal. Mas como isso não foi possível, como isso geralmente não é possível, a nossa dogmática penal sempre bem enfraquecida, apesar do compromisso de toda a doutrina e da academia, e muito enfraquecida por esse momento de enfraquecimento institucional e estatal, enfim,
no que se refere à estabilidade do Estado democrático de direito. E essa estabilidade, ela se confirma com mais razão nos últimos tempos. E aí fica muito difícil tu acreditar que uma dogmática penal possa, de fato, servir para alguma coisa. Senão que ela volta a uma crítica já muito antiga de que a dogmática penal como um sistema organizado, como uma gramática de aplicação do direito penal, como um labor criativo, talvez, do direito penal, tenha, na verdade, pouco sentido. Sempre falou que essa dogmática penal era uma arte por arte, uma ficção, né, em que os juristas utilizavam sem nenhum compromisso com os efeitos da pena sobre o delinquente e sobre a própria sociedade. Na verdade, funcionava, segundo essa crítica, como uma grande fachada jurídica para a aplicação do poder de maneira ilimitada. E por isso que, durante algum tempo, alguns autores rechaçavam essa forma de trabalho nossa, dedutivo, a partir da legislação como um processo um tanto quanto mecânico, porque ela consistiria numa forma politicamente reacionária de aplicação do direito positivo. Porque ela nunca consagraria ou nunca permitiria uma real crítica ao sistema. Seria uma dogmática, portanto, afastada da própria realidade social, por permanecer fechada num mundo formal de normas jurídicas que, analisadas de maneira isolada, deixariam de servir à configuração da vida social. Agora, se isso é verdade mesmo, e em certo modo, em certos momentos, a dogmática de fato serve para isso, serve para dar um verniz onde puro exercício de poder, né? Também é verdade que pelo menos uma parcela dos professores de direito penal, talvez a parcela mais significativa dos professores de direito penal do Brasil, insistem em transformar essa gramática num escudo, né, numa forma de proteção do indivíduo frente ao poder do Estado. Porque se a dogmática penal não consegue fazer isso, se o indivíduo não pode levantar ela e mostrar as irracionalidades da aplicação do direito penal, ou se ele não pode mostrar as injustiças de aplicação do direito penal, inclusive injustiças derivadas da falta de racionalidade da aplicação da pena e da configuração do crime, pouca utilidade ela vai ter. Porque, de fato, o poder não tem nenhum compromisso com um poder que quer o poder, ou seja, quer exercer a força, não tem nenhum compromisso com a dogmática penal. A dogmática penal, isso que a gente estuda, a gramática do crime, extraída da lei, com critérios racionais, lógicos, claros, vinculados à realidade, com previsibilidade de decisões, ou seja, para que ninguém aplique o direito penal como vem na sua cabeça, cada um tenha uma ideia, isso criaria uma desigualdade absurda, embora dentro da dogmática também às vezes pode ocorrer essa desigualdade, mas essa é uma desigualdade controlada, controlada pelas formas que ela deve ser. Porque se ela não consegue cumprir isso, ela, na verdade, pode ser utilizada por esse Estado simplesmente como uma forma de dar uma impressão de racionalidade, uma impressão de que as coisas são feitas de maneira correta. O poder nunca precisa da dogmática, salvo se for para servir como um manto para esconder arbitrariedades.
E ela já funcionou assim, evidentemente. Por exemplo, se a gente pegar a história do bem jurídico, em um período, pelo menos numa etapa que nós podemos chamar de uma etapa de irracionalidade das ciências criminais na Alemanha, de 33 a 45, onde o bem jurídico praticamente serviu de pouca coisa. A própria dogmática era uma forma de confirmar os valores do povo, confirmar a autoridade do Estado, a pena, reafirmando essa autoridade do Estado nesse momento. Só servia para dar esse colorido que os juristas necessitavam. Mas, desde o ponto de vista do povo, não servia para muita coisa, porque o direito penal que se aplicava era um direito penal simplesmente reduzido à força, reduzido à violência. Tá? Isso é um direito penal que se constitui como um direito penal de polícia, simplesmente. Tá? E se o Estado se interessa pela dogmática, ou ele se interessa, esse modelo tal, ou se interessa ela como um verniz, ou ele não está nem aí para ela. Tá? Porque o poder não precisa colocar limites para exercício. Não precisa ficar criando princípios de legalidade, desenvolvendo restrições a matérias de criminalização, não precisa de culpabilidade, porque simplesmente o poder emana do Estado e ele tem a força e o poder de aplicação. Então, quando a gente desenvolve uma dogmática penal para fugir dessa ideia de máscara, para servir justamente de barreira de contenção de eventuais excessos do Estado, porque a gente sabe que historicamente o Estado sempre tende a abusar, sempre, não há nenhuma democracia, nenhum Estado de Direito perfeito, ele sempre vai estar abalado por momentos políticos, por momentos sociais, históricos, econômicos, culturais que podem serem questionados, alguns pilares desse modelo de Estado. Então, a luta, na verdade, para construir desenvolver essa dogmática, só tem sentido se ela se converter em algo absolutamente crítico da forma com que o direito penal é aplicado, da forma que a lei é aplicada. Isso não quer dizer que a gente não possa encontrar um espaço, ainda que reduzido, de legitimidade do direito penal. Tá? Todos os estados democráticos de direito aplicam direito penal em uma certa medida. A questão é que para aplicar esse direito penal é preciso que a gente respeite algumas regras historicamente conquistadas. Não é algumas regras científicas, são algumas regras que um saber acumulado produziu. Nós temos, pelo menos desde do século XVIII, grandes contribuições na questão penal, para se pensar a questão, para se questionar a pena, para se pensar sobre o delito e para se pensar uma forma de intervenção do Estado através da pena que, quando legitimada, respeite certo nível de liberdade das pessoas. E é para isso que a dogmática serve, para ser um instrumento não de confirmação, mas senão de proteção da liberdade individual. Para fazer essa proteção da liberdade individual, a dogmática e buscar clareza e previsibilidade no exercício do poder de punir, a dogmática penal construiu ora regras que não podem deixar de ser aplicadas para princípios que em direito penal também não são meras ponderações condicionadas a meras ponderações. Em direito penal, por exemplo, não se pode ponderar princípio de legalidade com outras coisas, porque para nós o princípio da legalidade, embora seja um princípio, também é uma regra. Ela tem que ser aplicada e acabou. Não tem um espaço. E a gente pode estender isso a vários princípios, não se pondera
o princípio de bem jurídico. Ou existe bem jurídico ou não existe bem jurídico. Não vai deixar de aplicar uma lei onde ele não está. Ou culpabilidade, as responsabilidades objetivas estão excluídas do direito penal. Então, nós construímos essas regras e esse princípio historicamente, né? Evidentemente que não foi um ato mágico, né? Essas condições de legitimação de intervenção do Estado na vida das pessoas foi obtida mediante muito esforço intelectual e luta também, para que a gente pudesse ter um mínimo de justiça na aplicação do direito penal. E aí, com isso a gente pode aceitar as categorias dominantes hoje no que se refere ao que definimos nós como crime, ao que deve existir numa ação para que ser considerada delito. Há pelo menos um consenso aqui que uma ação nunca pode sofrer uma pena se dela não se puder extrair alguns prejudicados, como o fato de que essa ação ela configura um tipo de injusto culpável, né? Há um consenso, claro, há divergências metodológicas, algumas até bastante importantes, mas todas essas divergências da forma de concepção da real aplicação da dogmática penal, elas tendem sempre a divergir na forma de controle de determinadas condutas. Quer dizer, com isso eu quero dizer que as divergências dentro da teoria do delito são divergências de quem efetivamente pretende aprimorar o desenvolvimento da proteção do indivíduo frente ao poder do Estado. Porque, claro, se o esforço de quem quer romper com essa estrutura aí dominante em 200 anos simplesmente para que o poder punitivo possa se expandir de maneira mais fácil, então realmente nem precisaria tantos questionamentos sobre o conceito de ação, sobre os problemas de tipicidade, de criação de risco, por exemplo, em temas de tipicidade, sobre injuricidade, e muito sobre a questão da culpabilidade. Tá? Então, todas as discussões dentro da teoria do delito são discussões relevantes para quem quer pensar uma melhor forma de aplicação do direito penal. É claro que, mesmo com esse sistema dominante de tipo de injusto culpável que nós temos, há em cada extrato da teoria do delito ainda grandes problemas a serem resolvidos. Né? Às vezes o Código Penal não alcança o nível intelectual e de desenvolvimento das ciências criminais nas universidades. Né? Nem sempre o Código Penal consegue retratar tudo o que os penalistas produzem nesse espaço. Algumas vezes não reproduzem absolutamente nada, algumas vezes os códigos penais, as leis penais produzem exatamente o oposto do que pensam os penalistas, por mais estranho que isso seja. Né? Seria como simplesmente o político tivesse a possibilidade de deter todos os conhecimentos sobre formas de criminalização e de utilidade da pena em determinados fins que ele imagina. Então, há muitos problemas ainda aqui dentro que se tem que resolver. E há um problema central
já de início que o professor Paulo conhece como poucos, que é referente à discussão da ação em direito penal. A discussão da ação do direito penal não é algo terminado, talvez nunca tenha sido, né? Porque o problema da ação é um problema que vai além de questões jurídicas, pelo menos no plano filosófico, ainda é algo sempre possível de discussão. O que se tem, pelo menos aqui dentro, a parte de diferenças de concepções, de que alguns modelos facilitam a criminalização e outros não. Mas mesmo assim, parece que há um consenso em algumas situações que estão fora do direito penal, né? As funções de limitação, ou que se pode extrair daí, parecem, independente de conteúdo, bastante próximas. Ainda que algumas condições permitem, por exemplo, a responsabilidade da pessoa jurídica, e outras seriam impensadas pelo próprio conceito. Mas, claro, mesmo dentro de conceitos mais modernos, filosóficos mais modernos, como os comunicativos, por exemplo, há divergências, sobretudo quando não se leva em consideração o próprio indivíduo dentro do processo comunicativo, suas reais características, suas formas de atuar, seu papel como sujeito comunicativo, né? Isso ainda é algo que talvez aí dentro possa gerar uma certa discussão. Mas, se também a ação aqui tiver uma finalidade de ser crítica ao poder punitivo, ela tem que melhorar, delimitar com precisão os espaços de atuação do direito penal e impedir com isso qualquer mandado de imposição absoluta de criminalização. Acho que aí é um objetivo que também aqui já num nível de ação se pode exigir. Depois, nos demais setores onde ingressam os princípios de direito penal, também há espaços que nós precisamos discutir. Por exemplo, no âmbito da tipicidade e portanto, como plasmação do princípio de legalidade, ou seja, a tipicidade constitui, na verdade, uma expressão do princípio político criminal, que é o princípio da legalidade. Também lá há ainda hoje problemas que se deve enfrentar. E o fato de um Estado exagerar, por exemplo, na utilização de normas penais em branco, por exemplo, não significa que elas sejam legítimas simplesmente por isso, porque é uma prática que se tem há muito tempo. Entre outras coisas porque nos estados autoritários se pode com mais facilidade utilizar esse tipo de técnica de tipificação, ou seja, aquelas que possuem uma função, uma técnica simplesmente de reenvio para outras instâncias que muitas vezes sequer são legais, né? E que complementam a própria norma penal. O grande problema aqui é que essa técnica de reenvio, ela, de certo modo, enfraquece a garantia do princípio da legalidade e não tem nenhuma função de orientação da conduta com a força, por exemplo, que tem
uma lei penal. Então, é preciso lutar cada vez mais para que as normas penais em branco sejam, pelo menos, homólogas, ou sejam complementadas por lei também, né? No lugar de se contentar agora em vários setores que o direito penal começa a atuar, meio ambiente, na economia, na questão dos produtos, dos medicamentos, na questão da droga, onde é uma grande técnica de expansão do direito penal e logo de enfraquecimento do indivíduo frente ao poder de punir. Portanto, se nós temos uma postura sobre essa forma essa técnica de tipificação complacente ou favorável sempre, né? Nós evidentemente não vamos ter uma dogmática penal que possa cumprir um fim crítico sobre a incidência do Estado e da pena na vida das pessoas. Também aqui no âmbito do injusto, por assim dizer, é preciso cada vez mais atentar à violação do princípio da dignidade humana como bem universal, como bem intangível, como um direito subjetivo de todos, que protege todos os grupos, as minorias sociais, políticas, culturais, de qualquer intervenção do Estado através de pena de morte, por exemplo, de penas cruéis, de tortura, de privação de liberdade simplesmente para a segurança geral, de intervenção do Estado mediante especulação indevida no núcleo da vida privada, de tratamento desumano através do direito penal, por exemplo, como acontece no funcionamento real do direito penal, com procedimentos vexatórios, né, com absoluta execração pública na hora de aplicação do direito penal e, portanto, com violação à honra de todos aqueles que se submetem às garras do direito penal. Então, quando isso acontece, ainda que se tenha dentro uma questão formal do tipo de injusto, é preciso reconhecer uma grave ofensa à dignidade humana, que deve ser um norte de aplicação do direito penal. Ela deve funcionar, esse princípio deve funcionar aqui como uma grande crítica a essas intervenções, a essa movimentação da máquina penal em direção a alguns setores da população, em regra aos setores subdesenvolvidos, aos setores que mais sofrem com a ausência de condições materiais de sobrevivência. Poderia a lei, uma dogmática penal não pode ser na forma de estabelecimento do crime, de critérios para a aplicação dele, não pode se contentar com um modelo ilusório de que tudo pode ser punido e, contudo, a idoneidade do direito penal para proteção. O direito penal certamente não protege bem jurídico. Se não for assim, não haveria repetições de delito a todo momento. Mas o bem jurídico não é por isso que o bem jurídico não tenha um valor, não seja um pressuposto fundamental de intervenção do Estado. Portanto, uma dogmática penal
que tenha finalidade de aumentar o espaço de incidência do direito penal, como se vê bastante, de maneira bastante clara nesses movimentos de legitimação do direito penal para todos os setores da nossa vida social. Quer dizer que a gente não consegue mais pensar uma solução para um problema que não seja uma solução com pena, com polícia, com violência, e isso, de fato, quando acontece, não só a inexistência de uma dogmática crítica, senão que a própria morte da aplicação do direito penal. Quando o direito penal vive num simbolismo de que pode aplicar pena para tudo e para todos, né? Não há nenhum poder de limitação e de proteção da liberdade humana. Portanto, uma dogmática crítica do delito deve ter um compromisso de deixar o espaço do direito penal para aquilo que é intolerável, para aquilo que toca a nossa vida em paz na comunidade, uma comunidade de iguais, uma comunidade de gente livre. Isso é fundamental, né? Claro, nós caminhamos hoje, pelo menos em termos de discurso político criminal, mas também, talvez, numa prática, um caminho contrário. Cada vez mais se insiste não só na expansão do direito penal, senão na dureza do direito penal, que uma grande falácia, uma grande mentira, porque o direito penal, no real funcionamento dele, quando ele se dispõe a criminalizar tudo e todos, o real funcionamento vem mostrar como ele é seletivo, como ele é direcionado para atacar determinada parcela da sociedade e não imunizar uma grande extensão. Inclusive, quando ele aparentemente se mostra igualitário, é falso. Essa suposta igualdade, ela só existe como uma grande forma de legitimar a injustiça da intervenção do direito penal no geral. Então, o princípio de intervenção mínima de grande utilidade aqui dentro do direito penal. E, claro, tanto o princípio de necessidade vinculado à questão do bem jurídico, como uma questão de idoneidade do direito penal para dar conta desses problemas. Se o direito penal se contentasse realmente em punir as condutas mais perigosas e lesivas aos bens jurídicos fundamentais de uma vida, de uma sociedade democrática, talvez nós não tivéssemos tanta banalização na aplicação do direito penal. O direito penal do Estado Democrático de Direito está num processo de erosão, justamente porque ele se converteu na única resposta, e uma resposta trágica, para todos os problemas que nós enfrentamos na vida em comunidade. Por fim, eu posso deixar de pensar uma dogmática. Eu também não sei se você tem tempo, né, gente? Lá. Vocês gritem aí, daqui a pouco eu já esqueço todo mundo aqui, né? Parece que quando pega o violão e não toca nada, não quer soltar nunca. Tem esse dom, ou essa falta de dom, né? A questão, outra questão que é importante, toca o problema da culpabilidade. O problema da culpabilidade, porque não é possível fazer uma dogmática crítica do poder punitivo, do poder de intervenção do Estado na liberdade humana, sem que nós sacamos do princípio de culpabilidade as suas reais consequências. Na verdade, historicamente, o princípio de
de culpabilidade é o que nos fez lutar contra a imposição de penas a processos sobre os quais o autor sequer dominava o curso de causalidade, ou seja, as situações de responsabilidade objetiva, de caso fortuito, sempre nós conseguimos lutar contra a responsabilidade penal, justamente porque criamos uma necessidade de vínculo subjetivo do autor com o resultado. Agora, claro que esse vínculo subjetivo, dado pelo princípio de culpabilidade, é um vínculo gradual. O vínculo subjetivo da culpa inconsciente, da imprudência inconsciente, é menor do que o vínculo subjetivo, o compromisso do autor com a lesão do bem jurídico do dolo direto de primeiro grau, por exemplo. Então, tu sai de uma escala de uma culpa inconsciente para uma culpa consciente, para um dolo eventual, para um dolo direto de segundo grau, para chegar a um compromisso maior de violação do bem jurídico, que é o dolo direto de primeiro grau. Isso é assim, não porque a gente tem uma medida das vontades das pessoas, senão porque, inclusive, desde a perspectiva da vítima, é fácil perceber, inclusive empiricamente, a diferença de desvalor da ação por conta dos compromissos subjetivos que o autor tem com o fato. Basta pensar que pode ter um desvalor de resultado igual numa culpa inconsciente de um dolo direto de primeiro grau. O desvalor pode ser o mesmo, mas desde a perspectiva da vítima, inclusive, é bastante distinto. O vínculo subjetivo mostra uma grande diferenciação no desvalor da ação que deve ser levado em consideração para o direito penal. Por que é importante a gente resgatar a necessidade do princípio de culpabilidade ingressar não só na categoria do delito, mas também depois na questão do limite e na fundamentação da pena? Porque é uma forma que a gente tem de converter justamente essa gramática do direito penal em algo crítico, em algo de poder, de limitação, de intervenção do Estado. Com isso a gente impede, por exemplo, as responsabilidades objetivas. Com isso a gente impede que o direito penal ingresse onde realmente as pessoas não estão no centro da produção de determinados resultados. Só assim, na minha forma de ver, nós conseguimos encontrar alguma razão de seguir estudando dogmática penal, estudando a teoria do delito. A teoria do delito não é um lugar para ficção jurídica. A teoria do delito é um espaço de real racionalidade do poder do Estado de aplicar uma pena a determinados indivíduos. Para ela cumprir essa finalidade, ela precisa estar dotada, evidentemente, de categorias jurídicas claras, previsíveis, que não sejam fruto de uma inteligência de ocasião, por assim dizer. Há uma construção que deve ser respeitada e que, em regra, quando não se está dentro de um Estado democrático de direito, ela de pouca utilidade serve. Certamente, os próximos, certamente não, porque eu não acredito que isso, ainda tem um pouco de esperança na minha vida, mas é possível
é possível que nós tenhamos que viver dias duríssimos no futuro. Dias em que o direito penal vai, de maneira declarada talvez, se transformar em um direito de polícia, em um direito de força. E que, portanto, falar em racionalidade dogmática penal não serviria para absolutamente nada. Em termos de barbárie, de violência, ficar discutindo se o dolo, o injusto, se há quebra ou não desse princípio, parece que não serve para muita coisa, porque tudo nos leva a indicar que a única forma de barrar isso é a luta política, não há a menor dúvida disso. Mas se a gente quer realmente viver dentro de um Estado democrático de direito, nós não podemos abandonar a dogmática penal, né? A luta política sempre vai existir, mas a luta política é a luta política por Estado de Direito. Esse talvez não seja o melhor modelo, mas é o que tem aí. É o que ainda pode proteger um pouco da nossa liberdade, que foi conquistada, evidentemente, com o sofrimento de muita gente que desapareceu, de muita gente que foi torturada nesse país, de muita gente que teve que deixar seus amigos, deixar seu trabalho e ter que passar longos anos da sua vida para que hoje a gente pudesse estar desenvolvendo ferramentas para consolidar um espaço de liberdade numa sociedade tão desigual, tão brutal, tão violenta, que é a nossa, por conta de uma herança autoritária e por conta de um capitalismo periférico que está mais preocupado no lucro acima de qualquer possibilidade de desenvolvimento do ser humano de uma forma livre, de uma forma justa e de uma forma igualitária. Tenho esperança que as coisas possam de fato mudar. Agora, se não mudar, enfim, temos aí material dogmático para quando o Estado de Direito voltar a gente possa aplicar. Muito obrigado.